Tuquírio, Simone, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Este é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz. Eu quero louvar ao Senhor porque o Senhor, na sua bondade, apesar de todas as adversidades que os seres humanos passam, nos tem guardado, não é? O Senhor está conosco. O que temeremos? O que poderá nos fazer o homem? Não é? O Senhor tem estado conosco. Tem uma canção muito antiga da harpa cristã que diz: na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal. Rei Irene Tuquírio, Simone, que o Senhor te abençoe, viu? Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Senhor Deus, tem misericórdia de ti, te dê a paz. Rei Irene Tuquírio é uma frase grega, irmãos, é a paz do Senhor em grego bíblico, não é? Você pode encontrar isso nos caracteres gregos através do Instagram da Faculdade Teológica Vida. Está lá em caracteres gregos, o grego koineo, o grego helenístico, está lá também a transliteração e o significado. Então entre no Instagram e siga o Instagram da Teológica Vida. Nós estamos transmitindo também através do Facebook da Teológica Vida. Não sei se foi compartilhado na minha fanpage ou nos meus perfis, não é? Porque eu tive que fazer uma adaptação. Às vezes essas questões tecnológicas, elas nos deixam na mão. São interessantes, elas auxiliam muito, mas às vezes nos deixam na mão. Eu quero louvar a Deus pela vida das pessoas que estão aqui na live, o Sidney Souza, o Leandro Glória, o Leandro está dizendo: Shalom, amados, feliz poder aprender sobre o Mestre. E louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir a você que você compartilhe a live agora, que está na página da Teológica Vida. Compartilhe, copie o link, colhe o link nas suas listas de transmissão do WhatsApp, para que as pessoas possam crescer na graça e no conhecimento. A intenção do programa Vida Teológica, primeira edição, é exatamente esse: ajudar as pessoas a crescerem em graça e conhecimento. Também o apelido do programa é Teologia na Lata, porque as pessoas fazem perguntas e respondemos aqui de chofre. Mas também, Simone, para nossos alunos efetivos, não somente os alunos ouvintes, que de segunda a sexta ouvem a programação, mas também para os alunos efetivos que se matricularam na Faculdade Teológica Vida e tirarem as suas dúvidas. Simone, qual é a frase grega que você já decorou de trás para frente, de frente para trás? Isto, rezoeten passan agatas estin. A vida é tudo de bom em grego bíblico. Rezoeten passan agatas estin. Olha, o Alexandre já está aqui ligado na nossa live. Quem quiser ouvir pelo site, ouve qual é o dial, qual é o link? É o vidafm.com.br. Você pode ouvir pelo nosso site. Isso, vidafm.com.br. Nós vamos aqui trabalhando, confiando no Senhor. A Bíblia diz: pela fé estais em pé. Você pode, então, ouvir pela frequência a partir de São José dos Campos 96.5. Você pode ouvir pelo site da rádio vidafm.com.br. Em breve o aplicativo. Você pode assistir a live agora, que está sendo transmitida no perfil do Facebook da Teológica Vida. E nós vamos aqui louvando a Deus. O Hudson está dizendo aqui: a paz do Senhor, pastor. Deus te abençoe, Hudson. Ô Simone, nós temos aí, o que nós temos para hoje aí? Vamos lá. Temos um recadinho, diz assim, ó: a paz do Senhor, Rádio Vida, sou de Mogi das Cruzes, minha cidade natal. Amo ouvir essa rádio que nos traz conhecimento. Eliseu Pedro Ferreira, lá de Mogi das Cruzes. Aleluia. Eliseu, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, viu? O Senhor faça resplandecer no seu rosto sobre ti, abençoe todo o povo de Mogi das Cruzes. É muito bom poder compartilhar com vocês e ensinar a palavra. Ô Simone, o meu computador aqui está travando.
Então você vai perguntando aí, eu vou respondendo aqui. Se Deus me der graça, eu vou ajudando aqui vocês, tá bom? Vamos lá. Ok. Vamos lá, a primeira pergunta que vem do Facebook. A Alexandre, ele diz assim: Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos revela uma experiência que ele teve, porém não achou lícito falar das coisas que ele viu e ouviu. Diante disso, é certo alguém promover em seu ministério por experiências? Vemos muitos usando esse meio, né, para expandir os seus ministérios. Muito obrigada. Maravilha. Simone, deixa eu te dizer, eu acho que o documento aí não atualizou, tá? Vê se consegue atualizar. Ele não atualizou, porque tinham perguntas de aluno aí, mas vamos lá. Bom, eu vou responder essa questão da experiência. Experiência não gera doutrina, mas doutrina gera experiência. Quando Paulo faz essa citação da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, não é? Ele fala acerca da experiência que teve, que não era lícito falar, porém, muitas outras experiências que foram compartilhadas, que foram citadas, acrescentaram no ministério de Paulo e de tantos outros servos de Deus. O grande problema é tentar tornar essas experiências doutrina. Isso não é bíblico, não é? Porque nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Porque existem experiências que são particulares, experiências que são singulares, experiências que são aplicadas somente a um indivíduo, não é para a coletividade. Por exemplo, Deus pode transformar um dente em ouro? Ele pode ou não pode? É lógico que pode, ele é todo poderoso. Gênesis 17 diz que ele é o El Shaddai, em Apocalipse 1:8 diz que ele é o Pantocrator, não é? Ele é o todo-poderoso. E se ele pode, meu irmão, não tem como discutir, não tem como colocar em dúvida a onipotência de Deus, não é? Um dos atributos incomunicáveis. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não tem como colocar em dúvida isso. Porém, o fato de você ter essa experiência não dá o direito de você calcar sobre essa experiência uma questão doutrinária. Tem muita gente que diz, não, mas aqui não precisa ter palavra, eu vou na base dos sinais. Mas e o dia que os sinais faltarem? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos, pela fé estamos em pé, sim, mas fé em quê? Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, a fé, ela é gerada pela ministração da palavra. A ministração da palavra gera fé no coração das pessoas. É muito complicado ministério que é calcado somente em experiência. Quando o ministério tem que ser o ministério de alguém, tem que ser calcado na verdade, na revelação, não é? E Jesus como centro. Jesus tem que ser o centro. Qualquer igreja tem que ter uma visão cristocêntrica. Jesus o centro. Jesus é o centro. Se Jesus não for o centro, ali está caminhando a passos largos e acelerados para se tornar uma seita. Simone, conseguiu atualizar aí? Sim, então, sim, a pergunta da aluna Elisângela Brandino. A paz, pastores. Como não posso enviar áudio ou foto, vou tentar explicar a minha dúvida que se encontra no módulo 1, Doutrina da Bíblia, Biologia, questão 9. Qual a diferença entre revelação e inspiração no tocante às escrituras sagradas? Encontrei um texto muito confuso no tópico 2, página 20, na segunda metade do segundo parágrafo. A revelação é o ato de Deus mediante o qual ele comunica diretamente a verdade antes conhecida para a mente humana, verdade que não poderia ser conhecida de qualquer outra maneira. A inspiração está ligada à comunicação da verdade. Maravilha, vamos responder essa pergunta
Elisângela é o nome da aluna, não é isso? Isso, Elisângela. Essa pergunta foi mandada através do Telegram, porque os nossos alunos efetivos, alunos matriculados, eles têm a possibilidade de enviar as suas questões, as suas dúvidas através de um grupo exclusivo para quem é matriculado na Faculdade Teológica Vida. É um grupo do Telegram. Então ela fez essa pergunta na área da bibliologia. Bom, a bibliologia é uma disciplina, uma das disciplinas da teologia sistemática, a primeira disciplina das 10 disciplinas da teologia sistemática. E ela disse que não entendeu a relação entre revelação e inspiração, tá? Ela não entendeu esta relação entre inspiração e revelação. Bom, o que é revelação? Revelação é Deus mostrar algo ao ser humano que ele por si não poderia ter feito, ter conhecimento. Deus mostra ao ser humano algo que ele por si não poderia ter conhecimento. Ele descortina. A própria palavra apocalipse, não é? Em grego, apocalipsis, significa levantar o véu, descortinar, revelação. Então, esta revelação, significa Deus mostrar algo a você que você sozinho não poderia saber. E a inspiração? A inspiração vem do grego telpneustos, que significa isso. Telpneustos é uma palavra em que... Você está me ouvindo, Simone? Alô? Estou ouvindo, sim. Tá conseguindo me ouvir bem? Aham. Ah, então tá. Porque eu estou tentando... Porque, na verdade, travou tudo aqui, viu, Simone? Eu estou trabalhando aqui, ouvindo você, tá? Então vamos lá, telpneustos significa soprado para fora, literalmente. Vem do grego theos, Deus, neustos, sopro, né? Então soprado para fora. O que é a inspiração? É Deus guardar o escritor sagrado de errar quando ele registra a revelação que Deus deu a ele. Então vamos lá. Revelação é Deus mostrar a você, te dar algo que você sozinho não poderia saber, de forma sobrenatural. Isso pode se dar de várias formas, de várias formas, impressão no coração, uma visão, ouvindo a voz de Deus, etc. Não é? E a inspiração é Deus guardar você, ou no caso dos escritores sagrados, no momento de registrar a inspiração, no momento, aliás, de registrar a revelação, guardar você de cometer um erro. Agora, a inspiração é intermitente, o esclarecimento é permanente. A inspiração não admite graduação, o esclarecimento admite graduação. Então, tudo isso está na matéria de bibliologia, tá? Então, em bibliologia, o irmão, a irmã, vai com toda certeza aprender isso. Eu espero ter sanado a dúvida da Elisângela com relação à bibliologia. Simone, tem uma pergunta aí, não sei se é a terceira ou quarta, que pergunta sobre a questão da Igreja Católica. Você pode fazer essa pergunta, por favor? Isso é a pergunta 3 aqui. É o Carlos, lá de Paraibuna. Ele diz, boa tarde, a paz. A minha pergunta é, a religião católica só tem uma. Já na evangélica, temos muitos pastores que abrem igrejas. Isso está certo? Não seria o caso de a igreja evangélica ser só uma? Então, bom, primeiro, Carlos, que não é só uma igreja católica não, tá? Bom, primeiro tem que entender o que é católico. Pode ser traduzido como universal, mas Justo L. Gonzalez, se não me falha a memória, ou foi o Berkoff no História das Doutrinas, um desses dois, Justo L. Gonzalez, História Ilustrada da Igreja Cristã, provavelmente foi Justo L. Gonzalez. Ele faz a seguinte citação, que católico significa segundo todo, porque na época dos cismas, das dificuldades doutrinárias da Igreja Cristã dos primeiros séculos, todos os bispos se reuniam
para deliberar segundo todo. Daí surgiu a questão da Igreja Católica. Mas quando você fala católica, que católica você está se referindo? Porque tem Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Brasileira, não é? Então existem igrejas católicas diferentes, mas mesmo dentro da Igreja Romana existem vertentes diferentes dentro da igreja, e nem todas são subservientes de forma total ao Papa, por exemplo. Você tem ramificações, você tem ali beneditinos, carmelitas, vicentinos, jesuítas, e algumas delas, inclusive, durante um tempo, foram consideradas espúrias, fora do reconhecimento do Vaticano. Por exemplo, os jesuítas, durante um tempo, os jesuítas foram um instrumento, né? Jesuítas foram instrumentos da Contra-Reforma, um movimento missionário, porém, houve uma época que eles foram considerados espúrios. Então você tem uma série de ramificações dentro do catolicismo, como tem também no protestantismo. Então não é leviano dizer que existe hegemonia na Igreja Romana, no sentido de denegrir a Igreja evangélica, não é? Tá bom? Qual é a pergunta? Simone, é o seguinte, vamos falar de teologia? Vamos lá. A vida é tudo de bom. A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta para aprender ainda mais. Certo, pastor Roberto Cruvinel? Certo, muito certo, Simone. Eu estou tentando abrir aqui, ó, eu acho que eu consegui, viu, Simone? Eu acho que eu consegui. Acho que eu consegui abrir aqui o documento. Gente, eu estou em home office, sabe? E tem essas dificuldades. Logo nós estamos voltando. Nós estamos voltando para o estúdio e vamos, com maior facilidade e presteza, fazer um excelente trabalho. E eu espero que vocês estejam gostando. Mas tem um ouvinte aí, né, Simone? Vamos soltar aí essa pergunta do ouvinte? Isso, vamos lá. O Igor, lá da Bahia, que mandou um áudio pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 12 997472010. Vamos ouvir. A paz do Senhor, hein? Grego bíblico. Eu sou o Igor de Santana, aqui falando de Uruçuca, Bahia, entre Ilhéus e Uruçuca. Eu estou aqui acompanhando o programa ao vivo com o pastor Roberto Cruvinel e queria fazer uma pergunta relacionada à barba. Se é pecado usar a barba numa denominação em que não é permitido barba, se atendendo a esse requisito, eu não estou colocando uma muleta no Evangelho de Cristo que é suficiente. Maravilha, meu irmão lá, Igor da Bahia. Bom, vamos lá, cada um tem a igreja que quer, certo? Cada um tem a igreja que quer. Então, você que escolhe a igreja, não é a igreja que escolhe você. Uma outra questão, não é pecado usar barba. Olha, você viu o Salmo 133, como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Não tem nada que diga que Jesus não usou barba. Então, essa é uma incongruência. Porém, veja bem, você perguntou se é pecado você usar barba numa denominação que não aceita barba. Ué, você vai ficar lá por quê? Por rebeldia? A questão não é a barba, a questão é o que é convencionado. Se naquela comunidade é convencionado que ninguém vai usar, você quer fazer não estou dizendo você exatamente, a pessoa quer fazer exatamente para causar constrangimento. Ora, a Bíblia ensina que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. A Bíblia ensina que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então eu vejo problema. Você vai ficar numa igreja que você não concorda, mesmo sabendo que o que eles ensinam não é bíblico. Para quê? Para arrumar confusão?
Então, a porta da casa, como é que é? Como é que fala, Simone? A porta, como é que é? Deixa eu me lembrar A aqui. porta da casa é a serventia, alguma coisa assim, não é isso? Não é? A porta da rua é serventia da casa. A, Lembrou aqui. a porta da rua é a serventia da casa, irmão. Vai ficar num lugar que você sabe que está ensinando um negócio que não é bíblico, só para causar confusão, aí não tem condições, né? Tá bom? Tem uma pergunta aí do Arnaldo, manda. Bom, o Arnaldo Silva, que é lá de Jacareí, ele pergunta o seguinte: o que ensina a hermenêutica? Então, a hermenêutica é uma disciplina é a interpretação bíblica. Na verdade, é a ciência da interpretação bíblica e a exegese é a arte. A hermenêutica, ela dá ferramentas para você entender. Eu, se Deus permitir, ainda coloco mais um vídeo no meu canal do YouTube. Aliás, quero convidar vocês a entrarem no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Eu falei ontem sobre as figuras de linguagem. Por exemplo, Simone, você chora? Sim. Choro. Mas chora muito? Mas quando dá aquela... Você desata a chorar, você chora muito? Mais ou menos. Mas você já chorou tanto que fez a sua cama nadar nas suas lágrimas? Não, Você- aqui também não. Você sabe que isso é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Isso é estudar em hermenêutica. Por exemplo, você estuda em hermenêutica as figuras de linguagem. O que é uma parábola? Que vem do grego parar ao lado, balo, eu jogo, né? Colocado ao lado para comparação. O que é uma símile? Que é uma hipocatástase? O que é uma alegoria? Como você entende os abismos? Por exemplo, ó, vou mostrar aqui. Nesse DVD meu aqui, ó, que está naquele kit que eu vou falar no final, interpretação bíblica, fico 3 horas e meia falando só sobre essa questão da hermenêutica, abismo cultural, abismo linguístico, tudo isso, não é? E a hermenêutica é imprescindível para o desenvolvimento da obra de Deus. Por quê? Porque você é produto daquilo que você interpreta, daquilo que você crê. Tem muitas coisas com relação à hermenêutica, não é? Por exemplo, as questões de sintaxe, o que é um usus loquendi, tudo isso você vai aprender em hermenêutica. Tem uma mensagem para a gente aí, né? Fala aí do Amauri. Sim, o Amauri de Caçapava, ele diz assim, ó, amo as explicações que o senhor nos dá através desse programa. É um dos meus programas favoritos. Oh, que legal, Amauri, muito grato, que o Senhor te abençoe, viu? Estão me dizendo aí que você quer me fazer uma pergunta, Simone? Eu? Ou não? A paz do Senhor... não é nada disso. Esquece, irmã. Hoje eu estou só Deus. É a produção que está colocando aqui. Vamos lá. Está escrevendo. Então tá bom, vamos para a pergunta número 2, vai. Ai, Deus, só Jesus na minha alma. O Rodrigo da Saúde, aqui em São Paulo, tem muitos pregadores que dizem fé do tamanho de um grão de mostarda, mas no texto diz que é fé como grão de mostarda. Está falando de pequena fé ou outra coisa? Bom, vamos lá. Olha, as traduções em língua portuguesa colocam o texto lá de Lucas 17,6 como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda. Só existe uma tradução em língua portuguesa que eu encontrei de 2005 que diz: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. O texto grego, o que o texto grego diz? O texto grego não fala sobre tamanho, né? O texto 17,6 diz assim: Ei penderroquírios, ei erete pistin, hut kokon, sinápeos. Então, o que quer dizer isso? Esse ros que aparece aí,
que é traduzido como é uma conjunção que denota comparação, como. Qual que é? Semente ou grão. A forma genitiva, sinápeos, a forma genitiva de sinape, que é mostarda, não é? Então a Bíblia, o texto original não diz do tamanho do grão de mostarda. Mas como que os comentaristas veem isso? Como que os comentaristas veem isso? O Leon L. Morris, comentando Lucas, né? Lucas, introdução e comentário da Mundo Cristão, ele diz: a resposta de Jesus tira deles o conceito de maior ou menor em termos de fé, para o de uma fé genuína. Se há fé real, então os efeitos se seguirão. Não é tanto uma grande fé em Deus que é exigida, quanto a fé num Deus grande. O grão de mostarda era proverbial por seu tamanho pequeno. Bom, aí o Champlin, ele coloca da seguinte forma, no Champlin, na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, Dr. Champlin, que é PhD, diz assim: Jesus chamou suas sementes de menor de todas as sementes. Menor de todas as sementes. Só um minuto, deixa eu pegar aqui melhorzinho. Pessoal que está compartilhando aí, espera só um pouquinho para colocar, só para não me perder aqui. Jesus chamou suas sementes de menor de todas as sementes, mas das quais crescem grandes arbustos. Sua linguagem era ilustrativa do fato de que o reino de Deus também vai crescendo a partir de algo muito pequeno. Em Mateus 17, 20, a referência é como a fé de uma pessoa pode ser tão poderosa que lance um monte no mar, se ao menos tiver fé como um grão de mostarda. E isso, por sua vez, mostra quão minúscula é a nossa fé, pois até onde nos é possível investigar, não se sabe se um servo de Deus que tenha feito esse prodígio. Logo, quão pequena é a nossa fé. As sementes de mostarda são pequenas, mas produzem grande efeito se tiverem permissão de brotar e crescer. E isso mostra que, embora a nossa fé seja tão pequena, conseguirá efetuar aquilo para o que ela nos foi dada. Bom, o texto não fala do tamanho de um grão de mostarda. E aí eu acho legal o que Champlin comenta numa outra obra dele, que é o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, volume 1. Ele diz: o grão de mostarda não era realmente a menor de todas as sementes, no sentido botânico estrito, no sentido botânico estrito, embora seja semente minúscula em comparação ao tamanho da planta que produz, que ela chega a 5 metros, não é? Jesus ilustrou, portanto, o poder da fé, que pode produzir muito além do grau que seria de esperar. O grão de mostarda é insignificante, mas o seu resultado é notável. A semente da mostarda tem em si o potencial, olha, isso que é legal, o potencial de produzir uma grande planta. Grão de mostarda era uma expressão proverbial para indicar qualquer coisa minúscula ou quantidade muito exígua. Mas o resultado desse grão não podia ser reputado pequeno ou insignificante. Sem dúvida, Jesus subentendeu a qualidade da fé. E aí que está a questão. O que Jesus está querendo dizer não é o tamanho da fé, mas a qualidade. E a qualidade do grão de mostarda que poderia produzir, embora fosse pequena, uma árvore tão grande, não é? Então é exatamente isso. E o texto não tem a palavra tamanho de um grão de mostarda, mas sim como um grão de mostarda. Tá bom? Vamos para 4? Vamos lá para a pergunta número 4. Deixa eu chegar lá. Cadê? Boa tarde, Rádio Vida. Se a pessoa apostatar da fé, a possibilidade de retomar Jair de... Cadê? Já sumiu aqui. É o Jair que fez a pergunta pra gente. Ah, é? Jair Lancelotti, São José dos Campos. Isso, Lancelotti. Agora fui eu que te atrapalhei aí, né? Tá bom. Hoje é dia. Pessoal, que vocês não sabem, eu estou em home office, vou explicar o que está acontecendo. Eu estou em home office, estou em casa. A Simone está dentro do estúdio, a nossa produtora Alessandra está em outro departamento da rádio. E a Simone está lendo o que a Alessandra está escrevendo lá, e às vezes eu estou apagando. E aí só Jesus. Aí só, eu tenho que explicar para o pessoal entender, né? Mas vamos lá.
O Jair, é possível, se a pessoa apostatar da fé, há possibilidade de retornar? Tem gente que diz que não. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala sobre apostatar da fé. O que é apostatar? É cair da fé, perder a fé, não é? Então a apostasia realmente é uma coisa complicada. E aquele texto ainda fala sobre dando ouvidos à doutrina de demônio. É muito complicado, gente, é muito complicado. Porém, a primeira de João 1,9 diz: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Qual é o pecado que não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria isso? É a afronta direta à ação do Espírito Santo. Então, mesmo alguém que perdeu a fé, que negou a fé e que depois retorna ouvindo a voz do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no seu coração, é óbvio que eu acredito que ela possa ter salvação, sim. Tem um texto de Hebreus que fala sobre crucificar Jesus de novo, mas tem que ser entendido dentro do contexto geral, não é? Eu vou pregar a palavra e acreditar que as pessoas possam retroceder do seu caminho de impiedade. Veja, Jesus foi preso entre dois ladrões, crucificado entre dois ladrões. Existe algum ladrão bom? Não, os dois, diz a Bíblia, que os dois blasfemavam dele. Mas em determinado momento, um deles se arrepende, né? A palavra metanoia, mudança radical de pensamento. Tem uma pergunta aí da Cláudia, né? Pô, sabia que essa pergunta ia aparecer hoje, viu, gente? Sabia. Manda, Simone. A Cláudia São Martina foi sobre bebida alcoólica, se é pecado ou não. Tá. Opinião sobre isso. Sério? Ô, Cláudia. Sério? Cláudia. Pastora, o crente pode consumir bebida alcoólica? Então, Cláudia. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte. Na dúvida, se abstenha, tá? Na dúvida, se abstenha. É melhor você errar porque você é zeloso demais do que por ser licencioso, certo? Mas vamos lá, a palavra geralmente a palavra tem relação com vinho. A palavra vinho em grego é oinos. Irmãos, eu não vou mentir, não posso mentir para alegrar alguém. Oinos é oinos mesmo. Oinos é bebida alcoólica. O oinos da Bíblia, aquela que Jesus transformou água em vinho, era alcoólico. Tanto que o mestre Sala, ele disse, o certo era vocês entregarem o melhor vinho. Agora que eles estão entregando o melhor vinho, por quê? Porque o grau etílico iria subir e as pessoas não prestariam atenção na questão etílica. Então eu não posso, em que pese preocupação com o alcoolismo, mas a Bíblia condena o paroinos. O que é paroinos? Paroinos, parar ao lado, oinos, vinho, dado ao vinho. Como a Bíblia condena a glutonaria. Comer, almoçar, jantar, lanchar, não é pecado. Mas a glutonaria sim é pecado. Como a embriaguez é pecado. Não é? A pessoa perde o senso. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, em nome de tentar proteger o povo, a gente fala um negócio que não está na Bíblia, que não está na palavra de Deus. Não é? Paulo manda misturar um pouco de água e vinho. Aí vem aquele pessoal diz, mas o vinho não era como hoje, o vinho não era artesanal. Vinho artesanal embriaga do mesmo jeito. E ali existem culturas, inclusive, em que isso faz parte do dia a dia. Tem lugares que se você pedir um café, o pessoal vai se escandalizar, mas não se escandaliza se você pedir um vinho. Entendeu? Aliás, tem umas questões sobre Spurgeon aí, qualquer dia vocês me perguntem, não é? Sobre Spurgeon, como é que ele... qual era o vício de Spurgeon, que ele foi chamado de príncipe dos pregadores, não é? O príncipe dos pregadores. E até uma discussão entre ele e Dwight Pentecoste, que era contra o uso do tabaco. Certo é, irmão, certo é que, para você ser sincero, você não vai achar um texto claro, não é? Que proíba a ingestão de bebida alcoólica. Porém, a Bíblia diz assim, não deis escândalo nem a judeus, nem a grego e nem a igreja do Senhor. Então, se você puder vigiar, Mateus 26, 41, vigiar e orar, né?
Então, vigiar primeiro. Eu não sei, eu não vi qual foi a consideração do pastor Cláudio, eu estava me preparando para entrar aqui, mas que é complicado, é complicado. Não é? Eu não vou falar o que não está escrito na Bíblia. Tá bom? Vamos falar de teologia? Vamos lá? Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. Simone, tem uma pergunta do Amauri, quero responder rapidinho, ver se será que eu consigo. Vamos lá? Vamos lá. O Amauri é de Caçapava. Ele diz: a paz do Senhor, Simone, pastor Roberto Cruvinel. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a passagem de Gadareno endemoniado. Muitos dizem que, devido aos demônios terem entrado nos corpos, a carne tornou-se impura. E por isso os cristãos não podem se alimentar dela. Isso é verdade ou apenas invenção? Ó, Maurinho, isso é invenção, Maurinho, tem fundamento. Na verdade, para o judeu, havia uma proibição de comer carne de porco, tá? Agora, se você vai lá em Atos 10, você vê que uma religião muitas vezes atrapalha. Porque Pedro ouve o Senhor, ele vê um lençol com animais puros e impuros dentro, o lençol atado para as quatro pontas, com animais puros e impuros, inclusive porco lá dentro, e Deus diz, mata e come. E aí Pedro diz, não, Senhor, nunca comi nada impuro. Poxa, ele reconhece que é Deus dando ordem, mas a religião dele ainda é maior. No fim da lei é Cristo, justiça de todo que crê, não é? Nós vivemos dispensação da graça e não tem nenhuma dificuldade com isso não, tá bom? Ô Simone, deixa eu falar, tá chegando ao final, falta 3 minutinhos, não é isso, Simone? 4 minutinhos. 4. Simone, sabia que ontem eu estava na televisão? Eu participei do programa Em Revista, inclusive no meu canal do YouTube tem esse debate, que é o debate sobre o pecado. Pode procurar lá, pastor Roberto Cruvinel no YouTube. Aliás, se inscreve no meu canal, pessoal. Aciona lá o sininho, né? As notificações, vem estudar conosco, vem ver as minhas opiniões. Esse debate foi muito interessante, o que é pecado. Então eu debati lá com sacerdote do candomblé, com padre, com anglicano e com espírita. E foi muito interessante, já está no meu YouTube, pastor Roberto Cruvinel no meu canal. Agora deixa eu falar, meus irmãos, é muito bom poder estar com vocês aqui, agradeço aí o carinho de vocês, rogo sempre as orações de vocês por mim, por minha família, orem mesmo, sou necessitado das orações, é meu prazer ensiná-los. Deixa eu dizer, se você quiser adquirir um dos meus livros, eu tenho um kitzinho, que eu vou mostrar aqui agora, que é o livro A Vida da Igreja. Anota meu WhatsApp, esse é para encomenda desse kit, tá bom? Se você quiser, eu mando para você pelo Sedex. Olha, o livro A Vida da Igreja, que eu falo sobre o que é igreja de sofrimento, posição da igreja dentro do sofrimento, igreja e adoração, tudo isso, na igreja e doutrina, nesse livro aqui. Também um DVD triplo, são 3 DVDs nesse box, é um DVD sobre escatologia, arrebatamento, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel, muita coisa nesses 3 DVDs de escatologia, mas esse DVD de interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo. Você quer adquirir esse kit? Anota meu WhatsApp, 11 967 66 5787. Vou repetir, 11 967 66 5787. Vou repetir mais uma vez, 11 967 66 5787. Manda aí uma mensagem, eu te falo quanto custa, não é? Como faz para você adquirir. Pastor, pode fazer no cartão? Pode, eu sei que está difícil, vamos fazer assim no cartão, não tem problema não. Então manda uma mensagem para adquirir esse kitzinho, 11 967 66 5787. Deixa eu pedir também que vocês me sigam no Instagram. Eu quero ver pelo menos uns 30 hoje aí da região do Vale do Paraíba me seguindo no Instagram, @Roberto Cruvinel. Mas não siga só eu mesmo, não. Siga a Teológica Vida, os diretores da Teológica Vida, @Teológica Vida. Teológica Vida. O meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Me segue aliás, se inscreve no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, aciona as notificações, assista lá, tá bom? E vai ser um prazer, eu vou colocar ainda hoje esse vídeo no YouTube, se Jesus assim
me permitir. Bom, meu WhatsApp 11 967 66 5787. Estamos chegando ao final. Simone, acabou, né, Simone? Acabou. Agora amanhã tem mais. Tem mais. Tem a pergunta aqui da Ivânia, do Marcos Moraes, do Márcio. Bom, nós vamos aí amanhã respondendo perguntas. Amanhã temos, se Jesus não voltar, um horário marcado aqui na Vida 96.5. Um beijo, pessoal!